Salve Oxalá, salve o grande Criador. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Templo Fase da Lua. Nós fazemos um bate-papo sobre espiritualidade. Roda a vinheta. Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor, vem do reino de Oxalá. O tema de hoje é condicionamento mental. Por que nós somos tão condicionados, Alex? Não faço a menor ideia. Honestidade. Eu não sei porquê, mas que isso vem desde quando a gente é criança, vem. Eu acho que é porque a gente vê desde criança os mais velhos fazendo e a gente acha aquilo tão normal, porque eles são a nossa base, né? Mas você vê ou é você imposto? Imposto. Não, às vezes imposto, mas... não vou dizer imposto, não sei se é minha memória que não é muito boa. Memória que não é muito boa. É memória que não é muito boa. Mas a gente às vezes acaba fazendo. Sabe por que eu pergunto? Eu vou contar um exemplo. Eu até hoje, se eu for na casa de uma pessoa e eu quero, por exemplo, uma água. A pessoa pega na geladeira, eu não abro a geladeira de ninguém. Minha mãe falava, não abra a geladeira das pessoas. Até hoje eu não abro. Por isso que ele é magro. O gordo fala, abra a geladeira, ele já fala, nossa, esse pudim tá tão bonito. Ó, nem da minha sogra eu consigo abrir. Ela fala, pega ela. Eu falo, não pego. Não, mas é interessante. O que nós entendemos de condicionamento, só para a gente já se empolgou, né? É assim, todos nós temos manias, e são manias que nós entendemos culturalmente. Não usar chapéu na mesa, não sentar à mesa sem camisa, fazer sinal da cruz quando passa em frente da igreja, fazer 3 cruzes no chão quando cai uma faca, Desvirar o chinelo. desvirar o chinelo. Então são vários condicionamentos que nós acabamos assumindo, e por isso que a gente está discutindo isso, né? Por quê? Por que isso é tão marcante? Né? Que a gente normalmente copiou isso. Né, mãe? É que a minha mãe tá aqui hoje, que ela fala, vira e mexe, eu falo pro Alexandre, né? Fala assim, tá vendo? Isso é coisa da minha mãe, que a minha mãe falava isso. Pode, não pode. A culpa é sempre da mãe, né? Não, é interessante. Tá É interessante que no outro vídeo a gente até comentou, que eu comentei de uma pessoa que chega na minha casa, abre a geladeira. Quando nós saímos com os meus pais, antes de sair de casa, presta atenção, não peça água, não peça nada, não mexa em nada. E aquilo marca você de uma maneira, e hoje eu tento condicionar, tentei fazer isso com a minha filha, e... Não funcionou. Não funcionou. Eu tô na casa do meu tio, qual é o problema de eu abrir a geladeira? Qual é o problema de eu abrir o armário e pegar um salgadinho? A gente tenta passar isso para os filhos, eu Sim. te pergunto isso porque eu não tenho filhos. Ou o contrário, a gente se sentia muito privado e eu não quero fazer isso com os meus filhos. Sim, também. Mas às vezes, eu não sei se é porque a Maria, né? Mas toda mãe sabe que o filho que tem é tão escrachado que eu falo, nossa. E eu tento às vezes falar, Maria, vai mais um pouquinho mais devagar, né? Porque pra nós é tão assustador que a gente quer passar esse susto pra eles. Agora, eu acho muito legal, eu tava passando aqui um vídeo na minha cabeça, né? Porque... Somos dois. Porque olha só, eu vou relatar 2 momentos bem claros. Eu também, meu pai, minha mãe, quando sai de casa, a lei não fala isso, não peça isso, né? Beleza. Eu me lembro nitidamente por que eu, né, agia de uma forma muito liberta. Porque é muito comum você chegar na casa do brasileiro, né, e a pessoa falar, fique à vontade. Gente, fique à vontade, tira o chinelo, entendeu? Eu acho que é assim, eu acho engraçado porque nós falamos uma coisa que não é verdade. Não é verdade. É só para ser educado. Então, mas aí que tá, então não fala. Não fique à vontade. Você chega aí, fica sentadinho. Não fala nada. Ou não fala Ou não nada. fala nada. Por quê? Você concorda? Eu tô me colocando no lugar da criança. Sim. Né? A criança vai achar que o pai, a mãe, nesse momento, ele tá sendo
Maluco, por quê? Eu cheguei na casa do tio, o tio fala, ó, pega tudo e fica à vontade. Ele falou, minha mãe falou não pode, o tio que é dono da casa falou que pode, por que eu não posso? Tem um conflito, gera um conflito. Não, ele vai ignorar o que Ele não vai pode. ignorar o que não pode. Porque ele não tá vendo o que ele tá sentindo. Ele tá vendo, tá escutando só o que o tio falou. Exato. Se o tio tá pensando outra coisa, ou tá sentindo outra coisa, tipo, Aí o não tio- faça, mas falou fique à vontade, ele vai pelo que falou. A Maria Eduarda, ela só me olha, tia. Mas eu digo Liberta. conflito assim, por exemplo, meu pai, por exemplo, vou pegar o exemplo da geladeira. Minha mãe falava, não abra a geladeira da pessoa. Aí eu chego na casa da pessoa, a pessoa fala, fica à vontade. Eu só abrir a geladeira, minha mãe não vai me xingar depois, não vai bater depois. Sim. Vai. Eu me Nós condicionava, pensávamos eu me assim. condicionava aquela situação, para mim era um conflito. Sim. Ó, peraí, não pode, mas peraí. Se pode aqui, vai me custar alguma coisa aqui, porque eu vou ouvir depois. Só que pra criança de hoje isso não é um conflito. Ela vai e faz. Porque antes a gente levava chinelada, as crianças de hoje não Talvez seja. Então, mas hoje nós não éramos faz. condicionados por causa da chinelada, ou porque a gente refletia, ou respeitava de certa forma, não pode, e a criança hoje questiona. Ou a gente não questionava. Eu acho que se a gente soubesse do que é ser grande, né? Do que é ser um homem e uma mulher, nós teríamos desobedecido mais. É, porque eu acho assim, olha, vamos lembrar bem, nenhum de nós tinha medo de apanhar. Tecnicamente, assim, falar, porque assim, eu me lembro claramente, se a arte valesse a pena, a surra era um prazer. Ah, mas o puxão de orelha doía, viu? Ótimo, mas a arte tinha que compensar. Ah, doía. Entende? A arte tinha que compensar. Porque eu falo assim, eu não me lembro nitidamente de não ter feito alguma coisa porque eu ia apanhar. Eu me lembro assim. Não, também E eu não, apanhei bastante. Eu acho que não pelo apanhar, mas não sei vocês, eu tinha medo. Meu pai nunca encostou um dedo em mim. Mas se ele tivesse bravo, Medo ou respeito? medo. Medo. Eu acho que medo. Porque naquela época pelo menos eu acho que eu não conseguiria distinguir o que é respeito e o que é medo. Ó, meu pai nunca encostou a mão em mim, mas a cinta... Eu já não posso dizer o mesmo também, eu já apanhei bastante. Não, o duro é que é o seguinte, eu sempre fui tranquilo, eu fui muito responsável desde criança. Eu fazia minhas bagunças, mas eu escondia. O meu irmão já é escancarado, meu irmão era arteiro escancarado. Então ele apanhava, eu de tabela apanhava junto. Então como meu irmão ia fazer uma coisa, eu ia do lado oposto, porque mas assim eu apanhava. Mas aí você não começou a pensar, então eu vou fazer também, vou apanhar do mesmo jeito. Ah, mas eu sempre fazia alguma coisa, né? Fazia escondido, né? Dá um jeitinho, né? Colocava a culpa no irmão. Algumas vezes. Eu sabia que ia apanhar de qualquer jeito, eu apanhava sem culpa, né? E lógico. Eu por um bom tempo, 14 anos, eu fui filha única. Então não tinha que colocar a culpa, não. Nem no amigo imaginário. Não. Então, agora, novamente, para a gente tentar concluir alguma coisa. Esse condicionamento, ele é irreal ou a gente cria? A gente cria. A gente queria pegar o exemplo do chinelo. Até hoje, não sei porquê, eu não consigo ver um chinelo virado. Não tem sentido para mim, mas se eu vê-lo, eu tenho que ir lá e consertar. É um condicionamento que já está e não sai. Isso já faz parte. Ou a gente cria, ou aquilo é colocado e a gente assume como nosso. Condiciona, Uma né? responsabilidade, né? Porque... Acho que é um condicionamento, né? Sim, mas aquele condicionamento se cria uma responsabilidade. Ó, quando eu era criança, eu ouvi, se você deixar a chinela virada, sua mãe vai morrer. Para mim, isso se tornou uma responsabilidade. Se minha mãe morrer, é culpa minha. Porque o chinelo está virado. Mas não tem o menor sentido isso hoje. Mas quando a gente é criança, a gente não pensa dessa forma. Então, fui condicionado a pensar e agir dessa forma. Assim como acho que a gente foi condicionado, vamos rezar. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja... E a gente se condiciona que reza é igual a Pai Nosso, Ave Maria, Credo... Não, isso não é verdade. Isso não é Ah, verdade. não. Não, isso eu falo que assim, isso é ligado a uma questão de que a maioria tem uma base cristã. Sim, não. Entende? Os nossos filhos que frequentam Umbanda, se você chegar para ele hoje e falar, vamos rezar, é mais fácil ele pegar, levantar, vamos agradecer a Deus Pai, Criador de tudo, todo, solemar, justiça divina. O condicionamento dele já é diferente. Já não. É porque o ambiente dele é diferente. Eu falo que isso não é um condicionamento. Não, o condicionamento pelo menos meu, porque eu vivi parte da minha vida... Então, mas isso não é frequentando. condicionamento. Isso não é condicionamento, Isso é convívio. é aprendizado. É assim, como você, por exemplo, se você falar,
abra a porta com a mão direita. Aí você acostuma a fazer aquilo, né? Você acostuma a fazer aquilo. Para o canhoto, ele também acostuma. Você pode ver, toda a fechadura, ela é preparada para você abrir com a mão direita. Então, é a mesma coisa, eu falo, se você tem uma educação ligada a algum tipo de religião, é muito provável que você vai gravar na memória, que aí é um tema muito interessante para a gente discutir no próximo vídeo, né? A nossa educação, a gente tem que entender, isso tem que ficar muito claro, a nossa educação, a educação do brasileiro é uma educação, né, semelhante à educação da Revolução Industrial. Nós éramos condicionados a ir lá decorar e responder. Nós não fomos educados de uma forma criativa. Então tudo pra gente é decorado. Então você decora reza, você decora cumprimento, porque a gente não foi acostumado e não foi educado para pensar. Então por isso que eu falei que pra mim a reza dessa forma é um condicionamento. Isso. Mas tem condicionamento que é instintivo. Por exemplo, eu já fui ao banco, caixa eletrônica, tem aquela fila. Então, tem vários caixas, tem uma fila para cada caixa. E tem sempre um caixa eletrônico que não tem ninguém e as pessoas não vão naquele caixa. Eu fico tipo, por que então o pessoal fica na fila e não vai olhar? Quebrado. Mas nem sabe, nem foi olhar se realmente está quebrado. Eu fico, peraí, vou lá primeiro, vou olhar se está quebrado realmente. E as pessoas se condicionam o quê? Tem fila, tem que ficar na fila. É porque você vai furar fila. Você vai furar a fila. Você vai pegar não, mas ó, pensa, agora hoje mudou, hoje geralmente é fila única, mas tem caixas eletrônicos ainda que você tem um caixa aqui e uma fila aqui. São filas separadas. E tem uma caixa que está parada e não tem ninguém lá. Eu falei, por que as pessoas não vão lá? Eu vou lá, eu vou olhar, eu uso. Então ninguém foi porque não quis. Ele fura a fila. Não, é oportunidade. Se as pessoas se condicionam a ficar numa fila, eu não vou ficar numa fila. Vocês viram como é muito interessante? Porque é assim, né? É muito legal, né? E o Alex está coberto de razão. Nós somos condicionados o tempo inteiro. E nem se percebe por quê. Porque tem uma fila, as pessoas adoram ficar numa fila. Mas peraí, por quê? Mas, tem se alternativa? agora você formar uma fila aqui na frente, vão ter pessoas que vão parar atrás e nem sabem por quê. Nem sabe por quê. Então, eu tô pensando, condicionamento, ele não geralmente, até talvez não imposto, mas você cria aquele condicionamento você mesmo. Porque, tem fila, tem que esperar na fila. Mas por quê? Que fila é essa? Vai ter alguma coisa no final dela. É verdade, eu fico questionando, mas peraí, tem alternativa? Não tem? Então beleza, vou ficar aqui. Mas tem alternativa? Sinto muito vocês, eu vou usar o que eu tenho. Bacana. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Curtam ele, deixem seu like, se inscreva no canal, né? Comentem quais são os assuntos que vocês querem ver nós discutindo, coloquem perguntas, dúvidas, para que nós possamos cada vez mais expandir no canal. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.